Olá, alunos! Dando continuidade ao assunto sobre cultura, falaremos nesta videoaula sobre patrimônio cultural, imaterial, material e os tipos de patrimônio cultural. Então, patrimônio cultural, pessoal, são os bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Bens materiais podem ser edifícios, monumentos, obras de arte, e os bens imateriais são os elementos como a dança e a música. Se o patrimônio cultural desaparecesse, ficaria difícil contar as tradições e a história de uma cultura. Por isso, a sua preservação é importante, aí para a conservação da memória de um lugar ou um povo. Então, o patrimônio cultural, ele consiste aí nos objetos em que nós podemos tocar, ou seja, são tangíveis. Tudo aquilo que é realizado com materiais concretos, e que identificam um momento histórico, um povo, uma cultura ou uma cidade. Vamos tomar aí como exemplo a estátua do Cristo Redentor lá no Morro do Corcovado, como vocês podem ver aqui na imagem. Quando vemos aquele monumento, sabemos que se trata do Rio de Janeiro. A estátua do Cristo Redentor foi inaugurada em 1931, é vista aí da maior parte da cidade e tornou-se um símbolo do Brasil. Trata-se do monumento mais visitado do Rio de Janeiro e, se acaso desaparecesse, certamente um pedaço da história da cidade ficaria incompleto. Também, se contemplamos as ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul, entendemos que se refere a uma época específica da história do Brasil colonial. As ruínas de São Miguel das Missões, elas faziam parte dos 7 povos das missões, ou reduções de indígenas feitos pelos religiosos jesuítas. Ali foi desenvolvida uma cultura que misturava elementos cristãos, guaranis e ibéricos. Vários aspectos dessa cultura podem ser sentidos no sul do Brasil e nos países vizinhos, como o Paraguai e a Argentina. Falando um pouquinho sobre patrimônio cultural imaterial, o patrimônio cultural imaterial, pessoal, são os bens que não podemos tocar, ou seja, que são intangíveis. Apesar de não podermos senti-los com as mãos, eles fazem parte da história ou da cultura de um povo ou região. Vamos entender com um exemplo. A dança do frevo, típica de Pernambuco, ninguém pode tocá-la, mas sabemos que ela faz parte da identidade desse estado. Igualmente, a maneira de fazer certas comidas é um ato importante a ser preservado, porque reúne saberes que só existem em determinado lugar. Um exemplo é o modo artesanal de fazer queijo de Minas, lá nas regiões da Serra, lá da Serra da Canastra e do Salitre, lá em Minas Gerais. O jeito único de transformar o leite em queijo, as formas utilizadas para moldá-lo e a temperatura fazem este alimento ter um sabor especial e merece ser preservado. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de patrimônio cultural. Então, os patrimônios culturais, eles também são classificados de acordo com a sua origem e podem ser históricos ou artísticos, até mesmo religiosos e dos modos de fazer algo, que são os saberes. Então, o patrimônio cultural histórico são os bens que possuem aí a importância na trajetória de uma cultura ou de um país, que podem ser ruínas, edifícios e monumentos. No Brasil, nós encontramos exemplos espalhados por todo o território,
Como exemplo disso, a Estação da Luz, né, na cidade de São Paulo, é um caso de uma construção que marcou a época na qual ela foi feita, seja pela sua arquitetura, ou seja pela sua importância econômica e social. A Estação da Luz, ela era o ponto de chegada do café que vinha do interior do estado. Da mesma forma, representou a entrada para milhares de imigrantes que vinham para a capital de São Paulo no começo do século XX. O patrimônio cultural artístico, ele agrupa aí objetivos culturais como estátuas, imagens sacras, tapeçaria, azulejos, enfim. Em Minas Gerais, na cidade de Congonhas, o conjunto dos 12 profetas, realizados pelo escultor Aleijadinho, são considerados patrimônio cultural artístico por sua qualidade e originalidade. Nós temos também patrimônio cultural religioso, né, que constitui nas formas de expressão da fé e podem ser festas, cantos, orações. E em Goiás, a festa do Divino Espírito Santo lá em Pirenópolis é considerada patrimônio imaterial, pois ela forma parte da memória da cidade e reúne manifestações artísticas como dança, cantos e culinária local. Além disso, faz parte da celebração a cavalhada, que é a simulação de um combate entre mouros e cristãos, e o desfile dos mascarados, que representam as pessoas do povo que não podiam ser cavaleiros e lutar. Quando a gente fala em patrimônio cultural de saberes, ele integra tudo aquilo que permite construir objetos, realizar um trabalho, fazer uma receita culinária, enfim. A gente tem aí o ofício, né, das baianas do acarajé, por exemplo, que é considerado patrimônio imaterial de saberes, pois o modo de preparar o acarajé reúne informações antigas, né, que foram passadas de mãe para filha. Além disso, representam um quitute típico da Bahia, sem o qual não entenderíamos parte da cultura daquele estado. Quando a gente fala aí de patrimônio cultural no Brasil, o Brasil ele foi formado através das misturas das tradições aí europeias, indígenas e africanas, como já vimos. Por isso, existem construções e tradições que fazem parte do Brasil e, se desaparecerem, não poderemos contar a nossa própria história. Assim, no país, há o IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional. O órgão ele é responsável pela classificação e pela preservação do patrimônio cultural material e imaterial. O IPAM, pessoal, ajuda a preservar para as gerações presentes e futuras tudo aquilo que é considerado como parte da memória do país. A primeira cidade a ser preservada pelo IPAM foi o Centro Histórico de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, em 1938. Devido aí à sua história como palco da Inconfidência Mineira e pelo valor arquitetônico das suas casas, a cidade mineira ganhou o título de Patrimônio Cultural do Brasil. No entanto, os governos estaduais e municipais também podem declarar bens materiais e imateriais como patrimônios culturais. Um exemplo é o Palacete dos Leões, em Curitiba, né, aqui no Paraná, que foi tombado como patrimônio cultural estadual em 2003 pelo governo do Paraná. Foi construído para ser uma residência de um empresário, né, de erva mate, e o edifício é testemunha da riqueza gerada por esse produto. Além disso, todos os detalhes, né, dos seus ornamentos da fachada garantem aí o seu valor arquitetônico da história da capital paranaense. Já a cidade do Rio de Janeiro,
reconheceu como patrimônio cultural imaterial as escolas de samba, né, que desfilam no carnaval carioca. A música, né, a beleza das fantasias e a dança são elementos característicos do carnaval e da cidade. Então seria impossível pensar no Rio de Janeiro sem as escolas de samba que se preparam o ano inteiro aí para se apresentar na Marquês de Sapucaí. Por isso, a prefeitura, né, dessa cidade resolveu conceder, então, o título de patrimônio cultural imaterial às agremiações. Ao nível mundial, quando a gente fala a nível de mundo, a Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconhece vários lugares no Brasil que são importantes para todo mundo e foram declarados patrimônios da humanidade. O Brasil, pessoal, ele tem 14 patrimônios culturais da humanidade que são declarados pela Unesco. E são eles: a Cidade Histórica de Ouro Preto, né, em Minas Gerais, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico de Salvador, na Bahia, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais, as ruínas de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul, Brasília, no Distrito Federal, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o Centro Histórico de São Luís, lá no Maranhão, o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, Centro Histórico da cidade de Goiás, lá em Goiânia, Praça São Francisco, em Sergipe, o Rio de Janeiro, né, as paisagens cariocas entre a montanha e o mar, né, no estado também que leva o nome do Rio de Janeiro, o conjunto arquitetônico da Pampulha, em Minas Gerais, sítio arqueológico do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e vocês vão acompanhar as imagens aí no vídeo a seguir. No país, pessoal, também foram declarados pela Unesco como o Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade a roda de capoeira, o frevo, roda de samba, né, lá do Recôncavo Baiano, na Bahia, a festa do Círio de Nazaré, em Belém. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o que é a cultura material e imaterial. Vamos lá? A cultura material e imaterial, elas representam os dois tipos de patrimônio cultural e que juntos
constituem a cultura de determinado grupo. A cultura material, ela está associada aí aos elementos materiais e, portanto, ela é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte e igrejas. Já a cultura imaterial, ela está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes e os modos de fazer. Ambas possuem aspectos simbólicos, posto que carregam a herança cultural de determinado povo, ao mesmo tempo que promovem a sua identidade. Então, quando a gente fala aí da cultura material, ela está associada aos elementos concretos de uma sociedade. Essa cultura é material ou patrimônio cultural material, esses são os nomes utilizados. Então, esses elementos, eles foram sendo criados ao longo do tempo e, portanto, representam a história de determinado povo. Então, diversas edificações, objetos artísticos e cotidianos, eles fazem parte da cultura material, os quais são classificados de duas maneiras: bens móveis, que são os que podem ser transportados e reúnem os acervos e coleções, e bens imóveis, que são as estruturas fixas e representam os centros históricos, os sítios arqueológicos, etc. Em 1972, ocorreu em Paris, na França, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. O evento alertou para a importância do tema, bem como da salvaguarda do patrimônio mundial. Veja o seguinte trecho da convenção que define o conceito de patrimônio cultural material. Artigo 1º. Para fins da presente convenção, serão considerados como patrimônio cultural os monumentos, obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos de estruturas de caráter arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal, excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência, os conjuntos, que são os grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tem valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. Os locais de interesse, que são as obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. São exemplos de bens materiais: as vestimentas, os museus, os teatros, as igrejas, as praças, universidades e monumentos, as obras de arte e os utensílios. Quando a gente fala em cultura imaterial, ela está associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social, e está aí totalmente dentro da cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial. Este, gente, representa os elementos intangíveis de uma cultura. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos que são intimamente relacionados com as tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social. Diferente do patrimônio material, esse tipo de cultura é transmitida de geração em geração. E vale notar que a cultura imaterial está aí em constante transformação, uma vez que seus elementos são recriados coletivamente. Isso faz com que o patrimônio intangível seja muito vulnerável, Por esse motivo, muitos programas e projetos vêm sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo com o intuito de levantar e registrar essas práticas. Em outubro de 2003, na cidade de Paris, na França, ocorreu a Convenção
para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Esse evento representou aí um grande avanço para o entendimento e para a importância desse conceito. Então, olha só, entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e competências, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes estão associados, que as comunidades, grupos e eventualmente indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhes um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito da diversidade cultural e a criatividade humana. Então, esse é o artigo 2º que consta aí das definições. E são, então, exemplos de bens imateriais: as danças, a música, a literatura, a linguagem, culinária, os rituais, as festas, as feiras e as lendas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cultura material e imaterial brasileira. Então, o nosso país, pessoal, ele possui uma imensa diversidade cultural, como já vimos. Ou seja, cada região do país apresenta diversas características culturais e históricas próprias. Isso faz com que o Brasil abrigue aí muitos elementos pertencentes ao patrimônio cultural material e imaterial. E alguns exemplos de cultura material são a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, que foi fundada em 1902 e é a mais antiga do país. O Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no Rio de Janeiro, o Pelourinho, em Salvador, na Bahia, o Teatro Municipal Casa da Ópera, em Ouro Preto, em Minas Gerais, E a gente entende aí como exemplos de cultura imaterial o frevo, que é uma dança típica do carnaval pernambucano que surgiu ali no século XIX, a roda de capoeira, o Círio de Nazaré, o carnaval, o samba, a samba de roda e o frevo, tá? Então, pessoal, até aqui a gente construiu diversos saberes sobre cultura, tá? E como atividade dessa aula, vocês irão construir uma árvore genealógica, tá? Parecida com essa da imagem. E irão explorar com seus familiares um pouco da cultura, conhecendo mais sobre vocês e resgatando alguns valores familiares, tá? Eu encontro vocês na nossa aula ao vivo, hein? Tchau, tchau!